Eu vou começar falando sobre o Avalanche. O Avalanche é como a gente batizou a nossa stack de streaming. Tem vários componentes que compõem essa stack, e aí sempre que a gente vai falando sobre Avalanche, a gente vai estar falando sobre esse conjunto de tecnologias como um todo. É, então, a- o início do Avalanche, ele começou como uma tentativa de tentar fornecer para os times usuários que querem utilizar dados em streaming meio uma forma canônica de construir e se integrar com essas aplicações. Aqui no Nubank, em diversos, vamos dizer assim, pedaços do Nubank, a gente aplica formulações canônicas, ou seja, a gente tem, por exemplo, na parte de serviços, a gente usa Clojure de um jeito bem específico, de um jeito bem canônico, e aí não foi diferente com o streaming. E o Avalanche, ele é essa caixa de ferramentas que se integra tanto com a organização interna do Nubank, quanto com os próprios frameworks que a gente vai falar mais em detalhe. Então, acho que as ferramentas básicas que a gente tem à nossa disposição para discutir um pouco como construir essas aplicações. Então, acho que antes, na verdade, de introduzir as ferramentas, acho que é importante destacar, né, que a principal diferença entre o streaming e o batch, né, quando a gente está acostumado a fazer esses processos em lotes, é que a gente, né, guarda uma quantidade grande de dados, decide em algum momento no tempo processar todos esses dados e a gente produz outras tabelas e outros dados em algum momento no tempo. A principal diferença disso para o streaming é que o streaming, conforme os dados vão chegando, a gente já vai processando eles naquele momento e já vai produzindo resultados no momento em que a gente está produzindo ah, essas informações. Então, é um processo contínuo e fluido. Então, os quatro componentes que a gente tem à nossa disposição, os dois primeiros são mais, assim, eu vou chamar de infraestruturais, mas o Kubernetes é o básico para a gente ah, provisionar a infraestrutura, os pods, para as aplicações Flink, que vão acontecer depois. Então, é como a gente faz o gerenciamento dos recursos. E aí ele tem o Kubernetes para deploy Flink, ele é cheio de recursos customizados para a gente poder gerenciar melhor essas aplicações. A parte Kafka, eu acho que o André fala bastante disso na apresentação dele, que é hoje o padrão de ouro de processamento de mensagens e modelo de publicação e consumo. E ele é muito útil porque ele cria esse buffer de retenção, e a gente consegue controlar o quanto que a gente já consumiu do passado. Se tem potenciais falhas nas nossas aplicações, a gente sabe, o Kafka consegue fazer essa retenção temporária para a gente poder gerenciar os potenciais atrasos. O Apache Flink, ele é, entre aspas, o framework para processamento streaming, no sentido de que ele vai prover todas as abstrações necessárias para a gente lidar com janelas de tempo, com joins real-time, com a questão do atraso dos tempos. Então, a gente consegue definir através do framework as nossas tolerâncias de atraso. Então, se um dado chega muito atrasado, a gente pode definir quanto é esse atraso e como que a gente lida com a desordenação dos dados no tempo, o Flink que provê essa nossa, todos os pequenos definições de como que a gente lida com esse alinhamento no tempo, e ele também, né, produz de volta, a gente pode, o Flink também gerencia tanto dados bounded, strings bounded, ou seja, que tem um limite no tempo, quanto unbounded, que são infinitos no tempo. E por fim, a gente tem o Apache Pinot, que ele é um banco OLAP, que acho que traduz para a parte importante é o A de analítico, em que ele é um banco, ele não é tão bom para, assim, ele não é análogo a um Postgres ou o Datomic que a gente usa aqui no Nubank, ele é mais análogo a um banco para a gente poder fazer queries que consegue agregar grandes dados. Ele se define como um user-facing real-time analytics, ou seja, uma coisa que consegue prover queries arbitrárias para os clientes, que você não sabe a princípio quais vão ser as queries que eles vão fazer, que consegue agregar e filtrar esses dados. E a gente usa o Pinot como um elemento complementar ao Flink para poder criar estruturas semi-denormalizadas. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso ou denormalizadas no meio do caminho, para que a gente tenha flexibilidade de recuperação desses dados uma vez que eles foram processados pelo framework Flink. Então, esses são os quatro de streaming. Tem vários componentes que compõem essa stack, e aí sempre que a gente vai falando sobre Avalanche, a gente vai estar falando sobre esse conjunto de tecnologias como um todo.
Então, o início do Avalanche, ele começou como uma tentativa de tentar fornecer para os times usuários que querem utilizar dados em streaming meio uma forma canônica de construir e se integrar com essas aplicações. Aqui no Nubank, em diversos, vamos dizer assim, pedaços do Nubank, a gente aplica formulações canônicas, ou seja, a gente tem, por exemplo, na parte de serviços, a gente usa Clojure de um jeito bem específico, de um jeito bem canônico, e aí não foi diferente com o streaming. E o Avalanche, ele é essa caixa de ferramentas que se integra tanto com a organização interna do Nubank quanto com os próprios frameworks que a gente vai falar mais em detalhe. Então, acho que os quatro as ferramentas básicas que a gente tem à nossa disposição para discutir um pouco como construir essas aplicações. Então, acho que antes, na verdade, de introduzir as ferramentas, acho que é importante destacar, né, que a principal diferença entre o streaming e o batch, né, quando a gente está acostumado a fazer esses processos em lotes, é que a gente, né, guarda uma quantidade grande de dados, decide em algum momento no tempo processar todos esses dados e a gente produz outras tabelas e outros dados em algum momento no tempo. A principal diferença disso para o streaming é que o streaming, conforme os dados vão chegando, a gente já vai processando eles naquele momento e já vai produzindo resultados no momento em que a gente está produzindo ah, essas informações. Então, é um processo contínuo e fluido. Então, os quatro componentes que a gente tem à nossa disposição, os dois primeiros são mais, assim, eu vou chamar de infraestruturais, mas o Kubernetes é o básico para a gente ah, provisionar a infraestrutura, os pods, para as aplicações Flink, que vão acontecer depois. Então, é como a gente faz o gerenciamento dos recursos. E aí ele tem o Kubernetes para deploy Flink, ele é cheio de recursos customizados para a gente poder gerenciar melhor essas aplicações. A parte Kafka, eu acho que o André fala bastante disso na apresentação dele, que é hoje o padrão de ouro de processamento de mensagens e modelo de publicação e consumo. E ele é muito útil porque ele cria esse buffer de retenção, e a gente consegue controlar o quanto que a gente já consumiu do passado. Se tem potenciais falhas nas nossas aplicações, a gente sabe, o Kafka consegue fazer essa retenção temporária para a gente poder gerenciar os potenciais atrasos. O Apache Flink, ele é, entre aspas, o framework para processamento streaming, no sentido de que ele vai prover todas as abstrações necessárias para a gente lidar com janelas de tempo, com joins real-time, com a questão do atraso dos tempos. Então, a gente consegue definir através do framework as nossas tolerâncias de atraso. Então, às vezes, se um dado chega muito atrasado, a gente pode definir quanto é esse atraso e como que a gente lida com a desordenação dos dados no tempo, o Flink que provê essa nossa, todos os pequenos definições de como que a gente lida com esse alinhamento no tempo, e ele também, né, produz de volta, a gente pode, o Flink também gerencia tanto dados bounded, strings bounded, ou seja, que tem um limite no tempo, quanto unbounded, que são infinitos no tempo. E por fim, a gente tem o Apache Pinot, que ele é um banco OLAP, que acho que traduz para a parte importante é o A de analítico, em que ele é um banco, ele não é tão bom para, assim, ele não é análogo a um Postgres ou o Datomic que a gente usa aqui dentro do Nubank, ele é mais análogo a um banco para a gente poder fazer queries, que consegue agregar grandes dados. Ele se define como um User-Facing Real-Time Analytics, ou seja, uma coisa que consegue prover queries arbitrárias para os clientes, que você não sabe a princípio quais vão ser as queries que eles vão fazer, que consegue agregar e filtrar esses dados. E a gente usa o Pinot como um elemento complementar ao Flink para poder criar estruturas semi-denormalizadas. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso, ou denormalizadas no meio do caminho, para que a gente tenha flexibilidade de recuperação desses dados uma vez que eles foram processados pelo framework Flink. Então, esses são as quatro ferramentas básicas que a gente trabalha, e praticamente quando a gente está construindo essas aplicações streaming, raramente a gente interage diretamente assim com o Kubernetes e com o Kafka. A gente tem uma série de automações para já fazer as conexões automáticas e provisionar a infraestrutura. E o que a gente acaba mexendo mais no dia a dia é bastante com o Flink e com o Pinot, que é meio a customização de domínio que a gente está fazendo. E acho que uma coisa que eu gosto sempre de destacar é que tanto o Flink quanto o Pinot, eles têm capacidades similares. Então, o Pinot roda SQL normal, a gente pode fazer join entre tabelas SQL.
Ao mesmo tempo que a gente pode fazer join real time no Flink e a gente pode filtrar dados numa query Pinot, fazendo where lá no só selecionando um subconjunto de linhas no Pinot. Mas eu também posso fazer um filter dentro do Flink. E aí a pergunta a escolha entre direcionar parte do seu processamento para o Flink ou para o Pinot está de acordo com a flexibilidade que você quer dar em diferentes estágios. Sempre, se você tem, por exemplo, um caso de uso que é muito exigente do ponto de vista da latência, ou seja, você não pode, não dá tempo de agregar nada do outro lado na hora da query, você tem que processar tudo de antemão, você é meio que obrigado a forçar toda a sua aplicação para o lado do Flink. Enquanto que se você quer dar mais flexibilidade, você pode gastar um pouquinho de tempo fazendo as agregações no momento da query, você consegue empurrar um pouquinho a sua aplicação para o lado do Pinot. Mas é só para dizer que eles são capazes de fazer as mesmas coisas, mas elas atuam em momentos diferentes e a melhor distribuição entre esses dois componentes depende muito do seu e o caso de uso, que a gente vai explorar algumas dessas possibilidades para discutir quando que é melhor a gente fazer de um jeito ou de outro. Enfim, mas é só para saber que se parecer que eles fazem a mesma coisa, eles parecem é porque de fato eles fazem a mesma coisa em algum momento, mas aí tem alguns trade-offs de você escolher fazer uma coisa de um lado e uma coisa do outro. É, Aqui eu faço uma aplicação Flink qualquer, assim, é bem um exemplo bem genérico, no sentido de que a gente tem. Você pode pensar. Aqui no Nubank a gente usa microserviços, e aí você pode pensar que cada microserviço tem o seu próprio conjunto de banco de dados, e aí esses bancos de dados estão produzindo os tais dos Change Data Captures, que é as mudanças que cada update, cada criação e cada deleção de entidades no banco são propagadas no stream Kafka, e a gente consome isso dentro das aplicações Flink, mas também a gente pode ter, como a gente fala, esses contratos de série, que eu estou chamando aqui, que é eventualmente não precisa ter nenhum banco associado, mas tem uma aplicação em algum lugar produzindo mensagens nesse tópico, e a gente, a princípio, não precisa saber qual que é a fonte, a gente precisa saber meio a estrutura e o esquema. Tem algumas implicações quando é um CDC, mais interessantes do ponto de vista de consistência do que você está produzindo, mas o lance todo é que você consegue consumir esses tópicos, e aí, uma vez que eles entram como streams dentro da sua aplicação, você pode processar eles como você quiser, fazer join, filtrar, você pode gerenciar um estado intermediário quando é necessário, e aí você, de volta, vamos dizer assim, a interface de saída da aplicação é outro tópico Kafka que você pode ou enviar para mais uma aplicação Flink, ou consumir de volta num serviço tradicional, ou como é o caso muitas vezes de você mandar para uma tabela no Pinot. Então você pode meio que mapear um tópico para uma tabela e aí você começa a cada mensagem que você produz da sua aplicação Flink, você carrega como uma linha na tabela Pinot. E aí depois isso fica disponível para consulta nos clusters Pinot. E aí acho que o Pinot ele vale muito dessa coisa de você poder guardar o dado às vezes denormalizado ou semi-denormalizado, assim, dependendo de um grau intermediário de denormalização, porque aí você deixa livre para as pessoas que estão disponíveis do outro lado da consulta personalizarem as queries. Então, se você já meio que amarra todo o processamento, se você tem, por exemplo, uma janela rolante de tempo, você não dá essa flexibilidade às vezes para o usuário. Enquanto se você deixa os dados armazenados, os eventos desagregados, você pode dar flexibilidade na janela de agregação. Então, depende muito do que você é capaz de fazer, ou você precisa fazer. Então, se a sua janela de tempo é muito apertada, ou muito grande, se você quer ter a flexibilidade sobre a janela, você pode, por exemplo, jogar o dado para o Pinot e lá, com a Query SQL, você vai ser capaz de processar. Essa é só uma breve introdução, espero que tenha ficado um pouco claro assim. Eu deixo de dica assim, se vocês tiverem mais interesses para aprender sobre o ferramental especificamente, eu deixo o nosso meetup do André, que eu acho que é um excelente recurso, mas tem um pequeno tutorialzinho da O'Reilly e essas duas playlists, tanto da Confluent sobre o Flink e da Startfree sobre o Pinot, que do ponto de vista de usuário é bem bacana, assim, eu recomendo para quem está aqui dentro começando a trabalhar com essas tecnologias a dar uma olhada, são playlists rapidinhas no YouTube ali de 1 hora e ajudam bastante a gente a ter uma noção geral dos componentes internos para poder trabalhar como usuário. E na apresentação dela tem um monte de coisa legal também. Então acho que a minha parte encerra aqui e eu queria, Carol, se você quiser. Boa. Boa noite, pessoal. Meu nome é Caroline. Eu também sou Machine Learning Engineer. Estou há aproximadamente 3 anos no Nubank e trabalho na área de prevenção a fraudes também.
E o exemplo que eu vou trazer para vocês é relacionado à área de fraude e especificamente utilizando, né, essas ferramentas que o Otávio comentou para servir modelos em tempo real, modelos sequenciais, com o objetivo de prevenção de algum tipo de fraude. Acho que pode passar para o próximo. Bom, só para contextualizar, os modelos sequenciais, na verdade, eles são redes neurais que recebem algum tipo de dado sequencial como entrada. Então, a gente tem ali uma série de elementos que possuem uma certa ordem entre si. Por exemplo, que aconteceram em determinado momento no tempo, são um tipo de sequência temporal, até um texto, algum tipo assim. E no nosso caso, né, a gente está usando um modelo sequencial para tentar entender o comportamento do cliente, baseado em eventos que aconteceram, né, recentemente, e entender se uma transação desse cliente ela pode ser fraudulenta ou não. Nesse caso, né, a gente precisa de dados em tempo real, porque a gente precisa entender o que está acontecendo ali, praticamente durante, né, a execução do modelo, a gente precisa dos dados mais recentes, e por isso a gente precisa, né, nesse caso, de uma aplicação streaming para servir isso para a gente. Nesse caso aí, eu coloquei um exemplo para vocês entenderem, mas basicamente a gente vai ter ali, em determinado momento, um evento que a gente vai receber para aquele cliente. Pode ser, por exemplo, uma transação, e a gente quer escorar aquele cliente, saber se aquilo pode ser uma fraude ou não. Então, daí a gente precisa se basear em eventos passados. Então, todos os eventos que aconteceram numa janela de tempo, até esse momento, eles vão ser relevantes para o modelo. E a gente precisa conseguir capturar isso em tempo real e passar, criar as features que são esperadas para o modelo e passar isso de uma forma sequencial, né? Como uma lista, vamos dizer assim, de features que ele espera. E isso continua. Toda vez que a gente tem, né, esse trigger, o modelo vai ser acionado e os eventos anteriores vão ser considerados. Acho que essa é a ideia da aplicação aqui. Pode passar. Bom, e aí também é um exemplo de como a gente serve, né, esses dados em tempo real. Então, imagina que esses eventos, né, quando eu falo eventos, podem ser qualquer ocorrência ali relacionada ao comportamento do cliente. Pode ser uma compra no cartão, pode ser uma transferência, abertura de aplicativo, qualquer coisa que seja relevante. E eles não estão todos no mesmo lugar. Então, a gente tem várias fontes, né, que podem ser ali serviços e tópicos e tal, que a gente vai consumir e precisa unificar isso de uma forma que a gente consiga processar depois para mandar para o modelo. Então, aí entra o Flink. A gente precisa unificar várias fontes ali, que são serviços que vão providenciar o que está acontecendo em tempo real, e a gente consome isso através de tópicos Kafka, né, que vão receber essas atualizações em tempo real dos bancos de dados. E aí ele vai processar e unificar esses eventos, e a gente vai colocar depois o resultado num outro tópico Kafka, contendo já esse padrão do que a gente espera, quais são os atributos ali que a gente está selecionando, e armazenar isso numa tabela dentro do Pinot, que a gente pode consultar depois através de outro serviço que vai estar sendo usado para chamar o modelo. Então, aí entra, né, a utilização tanto do Flink quanto do Pinot para ajudar a gente a receber esses dados e criar as features a partir disso. Pode passar. Aqui é só um exemplo, né, o que seriam esses dados. Então, o Pinot, ele vai ter ali um formato tabular dos dados, a gente consegue consultar as informações que a gente quer, tanto, né, através da API dele ou através de um console. E aí a gente pode mandar uma query SQL, então é relativamente simples de consultar, você tem toda essa flexibilidade. E a resposta também pode vir no formato JSON. Aqui eu estou mostrando só um exemplo para vocês. E a gente consegue selecionar exatamente qual é o tipo de dado que a gente quer, fazer agregações e
ter ali mais próximo ali de, por exemplo, uma lista de eventos que eu gostaria de consultar, por exemplo, em relação a um determinado cliente. Nesse caso aí é só uma forma ilustrativa de vocês entenderem mesmo como que esses dados ficam armazenados. Aí no próximo eu mostro também, no caso do modelo especificamente, a gente precisa padronizar esses eventos, né, que a gente recebeu. Então a gente vai ter ali cada elemento aí dessa lista corresponde a um evento, e eles têm alguns atributos que a gente selecionou. Uma vez que a gente tenha isso centralizado, isso pode vir do Pinot ou de outras fontes também, né? Mas o objetivo é centralizar no Pinot nesse caso. Aí a gente pode gerar quais são o input do modelo. Então a gente precisa, a partir disso, atuar com feature engineering, né? E daí a gente consegue criar o que, que seria esse input, que seria uma sequência de eventos, né? Que é esperado. Nesse caso, né? Todos os atributos são numéricos e a gente passa. Cada coluna seria uma feature, um atributo desse evento, e todas essas sequências representam eventos que aconteceram recentemente. Basicamente é isso. Então, no final, a gente termina com esse formato, com essa estrutura de dados que a gente vai passar para o modelo. Bom, acho que em relação à parte do modelo sequencial, como a gente usa, seria mais isso mesmo. Aí tenho só algumas referências para vocês, se vocês quiserem entender mais também sobre esse assunto. É legal olhar também esses dois meetups que a gente comenta mais sobre tanto como a gente usa, né, redes neurais sequenciais para essa aplicação específica, modelagem de comportamento, e também para servir modelos em tempo real. Acho que agora o Lucas vai apresentar sobre o Autopilot para vocês. Obrigado, Carol. Boa noite, pessoal. Então, prazer, sou o Lucas, também sou um MLE de fraude. E estou aqui para mostrar um use case um pouco diferente desses outros, né? Então, quando a gente está pensando ali em machine learning, é muito sobre eu tenho um modelo, eu tenho os dados que entram nesse modelo, e no fim das contas eu tenho o score desse modelo, mas enfim, digamos que eu tenho uma defesa que depende desse modelo, né? O que a gente consegue fazer usando streaming que pode ser interessante. E aí, o caso do Policy Autopilot, né, é onde a gente propõe um controle dinâmico para as defesas antifraude que dependem de modelos de machine learning. Então, só tá, passar, por favor. É, Basicamente, qual que é a ideia, né? Se você tem um modelo, enfim, esse modelo vai ter um score e você quer entender, por exemplo, se tem um risco de uma determinada operação ser fraudulenta, né? No fim das contas, para decidir se uma operação vai ser fraudulenta ou não, em cima do score do modelo, você vai definir um threshold, né? Então, assim, simplificando bastante o problema, né? É assim que você definiria se uma pessoa está cometendo fraude ou não. O problema é que se você faz isso, calculando um valor fixo e mantém aquele valor fixo, ao longo do tempo ele pode não funcionar tão bem, porque, enfim, o mundo muda, coisas novas acontecem, enfim, o comportamento das pessoas mudam, novos produtos ficam disponíveis, e aí aquela sua defesa que era tão boa quando você planejou ela da primeira vez, ela passa a não ser mais tão boa assim. Então, o que acaba sendo necessário é que você tenha todo um retrabalho de reanalisar aquela defesa, recalcular esse threshold, enfim, para poder entender qual que seria um novo threshold que faz sentido para o seu modelo, né? Ou digamos que você retreinou o seu modelo por algum motivo, né? Você tem uma mudança nos dados, você retreinou o seu modelo, você tem que recalibrar essa defesa. Então, é um processo muito manual e muito repetitivo, né? E que a ideia é que, sendo capaz de monitorar o comportamento dessa defesa, a gente também consiga controlar esse threshold, né, para poder estabilizar o comportamento e os resultados que a gente obtém na outra ponta. E aí que entra o autopilot, né? Então, a ideia é que a gente tem uma ferramenta que está sempre monitorando uma defesa que está em produção e fazendo scoring de eventos em produção, e com base nas informações que a gente obtém dela, né? Então, enfim, quantidades massivas de dados, a gente consiga usar essas informações para, em tempo real, conseguir reagir e garantir que a defesa continue estável, independente do que acontecer externamente. Isso. Então, só sumarizando essa ideia, né? No fim das contas, o que a gente teria, né, sem o autopilot é que você tem uma defesa, onde aconteceu algum evento, você vai tomar uma ação, né? Então, digamos que alguém está tentando fazer
um Pix fraudulento, enfim, alguma coisa que está fazendo alguma coisa errada. Então, a partir do momento que a gente tiver esse evento, a gente detectar alguma fraude acontecendo, a gente vai ter uma ação que é, por exemplo, abrir um reporte. Então, essa ação vai ter esse impacto no mundo real, onde a pessoa vai ser reportada, digamos. A questão é que se você não fizer nada, né, isso é o cenário onde você tem, enfim, a sua defesa pode piorar de desempenho e você precisa manualmente ir tomar uma ação para poder garantir que ela volte aos trilhos. E aí o que o Autopilot faz é que a gente consome essas informações em tempo real, usando toda a infraestrutura que o Otávio comentou e que a Carol também mostrou no use case dela. Basicamente, a gente tem todos os tópicos Kafka, onde a gente está recebendo esses dados em real time, a gente consome na outra ponta, numa aplicação Flink, que vai analisar esses dados e, em cima dessa informação, definir qual que é o melhor curso para poder mudar a defesa e garantir que a gente consiga estabilizar as métricas de negócio que a gente precisa estabilizar e depois propagar isso de volta para a defesa, né? Então, de modo geral, é isso que a gente faz com o Autopilot usando o streaming. Isso, obrigado. E aí só, enfim, dando um pouco mais de contexto, né, de o que que a gente quer dizer com atualizar uma defesa, o que que a gente está fazendo com esses dados, basicamente a gente usa o controlador bem simples, né, e acho que aqui está talvez a grande magia da coisa, é que o controlador ele é realmente simples. Então, o que está acontecendo ali, ele tem o seu poder, claro, legal, mas o grande ganho disso tudo é a gente conseguir fazer isso em tempo real. Porque o que o controlador faz, né, no fim das contas, ele vai calcular um erro. Então, basicamente, você define uma métrica de negócio, digamos, número de reportes, por exemplo. A gente vai medir essa métrica, a gente vai comparar com o que você deseja, né, com o que é o target, e em cima dessa diferença, né, desse erro, a gente vai definir qual que é o melhor custo de ação, né? Então, a gente usa algumas informações em cima desse erro, né? Então, por exemplo, o erro medido atualmente, a soma desse erro ao longo do tempo, e também a diferença do erro, né, entre medições, então, quanto que o erro variou entre a medição atual e a última medição. E aí, em cima disso, a gente tem alguns parâmetros que basicamente vão ajustar a resposta do controlador, né? Então, tem aquele GIFzinho ali que vai mostrando, vai dando uma intuição de como isso funciona, mas a ideia é basicamente essa, né? Então, você tem um parâmetro para poder controlar quão rápido eu vou chegar no voo, né? Então, quão rápido meu controlador vai reagir. Também tem um outro parâmetro para poder ajudar você a acertar o erro, né? Então, esse erro estacionário, ali, depois que você é, a curva para de oscilar, né? Quão perto eu tô do meu número desejado, por exemplo, de reportes, né? Que é o exemplo que a gente está usando aqui. E, por fim, também, se eu não quiser ter oscilações, por exemplo, então eu não quero passar do número de reportes por algum motivo. Enfim, a gente também tem como controlar. Mas aí o grande ponto é que todo esse processo ele é incremental. Então, a todo momento, né, a gente está medindo o erro, a gente está comparando enfim, a gente está medindo a métrica, né, comparando com o desejado do target, a partir daí a gente tem um erro, a gente vê a evolução desse erro no tempo, e a partir daí a gente define qual que é a mudança que a gente tem que fazer na defesa para garantir que a defesa continue estável, né? E por que que eu estou falando isso, né? Porque aí que vem o grande ganho do streaming, né? Que a gente consegue ter, como a gente recebe esses dados e processa esses dados em tempo real, a gente consegue ter ciclos de iteração mais rápidos, né? Então, a frequência de atualização é mais rápida e a gente consegue convergir também mais rápido para o nosso forward target, né? Então, a gente consegue fazer uma atualização, medir o erro novamente, e aí fazer outra atualização e ir corrigindo a rota, né? Até que a gente chegue no objetivo que a gente definiu. Então, a ideia geral é um pouco essa, né? Tá? Então, só resumindo, né? Então, qual que é a grande magia do streaming nessa parte? É que a gente consegue ter essa frequência maior de atualizações, né? Então, a gente consegue medir, ter medições mais constantes, e em cima dessas medições, a gente consegue atualizar o estado de uma defesa, monitorar para entender o que que essa mudança, qual foi o efeito, né, o impacto dessa mudança, e aí, em cima disso, repetir o processo, né? Definir de novo qual que é o novo curso, e propagar ele de novo, e medir, e seguir esse ciclo, mas fazendo essas interações, essas pequenas mudanças, né, que devem a gente ter o objetivo que foi definido inicialmente. E também a velocidade de reação, né? Então, como a gente está em fraude, reagir rápido significa proteger os clientes o mais rápido possível, evitar crises. Então, para a gente é muito importante também, então, trabalhando em streaming, né, como a gente consegue processar esses dados em tempo real, a gente consegue identificar problemas antes que eles se tornem, de fato, uma grande crise, né? E corrigir todo esse cenário assim que possível, né? Então, com o streaming a gente consegue fazer isso bem rápido.
E por fim, né, também a escala de dados que a gente trabalha, né? Então, a gente trabalha com um número absurdo, assim, da ordem de bilhões de eventos por dia, e ter que analisar todos esses dados e tirar conclusões desses dados, né? É uma coisa que para fazer nessa escala é muito desafiador, né? E o streaming permite que a gente faça isso em escala e processando os dados incrementalmente, né? Então, à medida que os eventos eles vão acontecendo, a gente tem esses dados disponíveis, a gente consegue já ir tomando decisões em cima dessas informações, né? Passar, por favor. E aí, enfim, só sumarizando ali, né? Então, imagina que a gente tem as defesas. Em cima dessas defesas, a gente está gerando métricas, né? Então, por exemplo, qual a informação que foi tomada e qualquer outro tipo de informação em cima disso. Então, os serviços que tomam conta disso, eles estão propagando essa informação. A gente pega essas informações, a gente faz a ingestão desses dados no Avalanche, igual o Otávio comentou, e aí, a partir do momento que a gente está no Avalanche, a gente tem uma aplicação Flink, que vai processar essas informações. Então, aí, de fato, a gente vai pegar os dados brutos, né? Então, a informação dos eventos que estão acontecendo, a gente vai processar isso, e a partir daí a gente vai tirar aquelas conclusões que eu comentei antes, né? Então, a gente vai medir, a gente vai calcular nossa métrica, a gente vai comparar com um target que foi definido, a partir daí a gente tem um erro e a gente aplica todo o algoritmo de controle para poder definir qual que é enfim, o novo estado da defesa que a gente tem que propagar, que aí depois ele, enfim, vai para um serviço que vai enviar tudo isso por toda aquela arquitetura Kafka e, enfim, os microserviços do Nubank. E aí, por fim, só para dar um pouco mais de contexto, né, enfim, como tudo isso funciona, então, como eu comentei, né, a gente tem uma métrica onde a gente está de fato controlando, que é a entrada, digamos assim, para o nosso sistema, né? Então, é uma informação que a gente está recebendo o tempo todo, que é o que você tem na esquerda. E aí você tem a métrica, né, que é o que está sendo medido, você tem um valor que é o seu valor objetivo, né, o valor desejado, o target. E aí a diferença entre eles é o erro, que é a informação que de fato a gente usa para poder definir qual que é o curso que a gente vai tomar em questão de, por exemplo, né, ajustar o threshold ou não de uma determinada defesa. E aí você consegue ver, né, que como esse processo é iterativo, a cada ponto ao longo do tempo, você vê, por exemplo, se o valor está acima do target, por exemplo, o que significaria que, nesse exemplo aqui, né, a gente está reportando mais do que o desejado, você consegue ver que o valor do threshold na outra ponta, ele vai começar a subir. Por quê? Né? Para poder diminuir o número de reportes como uma resposta, né, a essa observação do mundo real, para poder fazer o número de reportes cair e voltar a estabilizar a métrica, né? Então, de modo geral, né, esse é o funcionamento. E aí, por ser em streaming, né, de fato é uma coisa incremental. Então, você consegue ver esse comportamento ao longo do tempo e como a defesa vai se comportando e também o threshold, e, enfim, você tem essa comparação. Mas, de modo geral, né, acho que essa é a ideia do Autopilot, né, a gente está fazendo uma coisa um pouco diferente, ainda ligado no mundo do machine learning, mas mais ligado à tomada de decisão, né, que os modelos de machine learning podem ter, e como a gente consegue usar outras informações para poder, enfim, processá-las em escala para poder, ainda assim, é, tirar, tirar informações valiosas, né, para os negócios. Então, era isso que eu tinha para mostrar do Autopilot, né? Acho que agora eu deixo vocês com o Spellix, que vai apresentar mais um use case que a gente tem aqui. Bom, obrigado, Lucas. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Félix, eu sou Machine Learning Engineer aqui no Nubank faz 5 anos e um pouquinho. Estou no time de dados, antes atuei no time de crédito. E eu vou falar um pouco para vocês sobre Feature Store, que é um projeto que eu tenho envolvida, e como que Feature Store e Avalanche se relacionam com empréstimos. Então, próximo slide, eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre um serviço que a gente implementou, chamado On-Demand Features Handler, que o projeto ele é motivado em 3 pilares aí, né? Então, vocês devem ter percebido nas apresentações do Otávio, da Carol e do Lucas, que basicamente, quando a gente fala em streaming, a gente tem dois papéis ali, ou dois atores, que podem pertencer ao mesmo time ou não, né? De um lado eu tenho alguém querendo produzir, querendo ou não, eu tenho alguém que está produzindo dado em tempo real, e do outro lado eu tenho alguém que está consumindo aquele dado em tempo real, seja para alimentar um modelo de machine learning, para predizer alguma coisa, ou uma política, ou um sistema de controle, como acabou de ser apresentado, né? E o Avalanche acaba ajudando muito nessa questão de eu produzir e consumir dados em tempo real.
mas existe ainda um problema que as pessoas que querem interagir com o Avalanche precisam implementar a maneira de interagir de fato com o Avalanche, né? Como que eu faço para produzir dados, como que eu faço para consumir dados. E como no Nubank a gente tem muitos times, cada um com seus N modelos e muitas ideias, é muito fácil a gente cair numa situação onde cada time começa a desenvolver diferentes formas de resolver o mesmo problema, que é basicamente conversar com o Avalanche, né? Então, a ideia desse sistema, que é o On-Demand Features Handler, é basicamente abstrair essas funcionalidades de produção e consumo de features e oferecer uma funcionalidade padrão para toda a empresa. E assim os times conseguem focar de fato em resolver problemas de negócio, em desenvolver modelos de machine learning, treinar modelos, ao invés de ter que ficar reinventando a roda de novo e de novo, né? Então, esse é o pilar aí de empoderar os usuários que motivou o nosso projeto, né? A segunda coisa diz respeito a ter uma interface de consulta unificada, né? Que a partir do momento que eu consigo padronizar a, a produção e o consumo de features, né? Eu tenho algo muito mais amigável e que os usuários acabam ficando muito mais familiarizados com usar, né? Então, a ideia do On-Demand Feature Handler é ter basicamente uma interface HTTP ali, onde o usuário que quer consumir uma feature, para ele recuperar uma feature não é nada diferente de fazer uma request para um endpoint HTTP qualquer. Então, o usuário não tem que se preocupar que existe uma aplicação Flink por trás, ou que o dado está trafegando por um tópico Kafka X, ou que a feature é computada por uma determinada query SQL, ou o que está acontecendo dentro do Pinot, meio que isso tudo fica transparente para o usuário ali, né? E a mesma coisa acontece ali em termos de produção de feature, né? O produtor da feature, ele faz as computações que ele quer ali no Flink, alimenta o Pinot, e ele não tem que se preocupar sobre como a feature está sendo consumida, porque isso é resolvido magicamente pela nossa solução. Por fim, tem essa terceira frente que diz respeito a fomentar o compartilhamento aí, né? Que é muito comum, né, a gente ter, especialmente dentro de um mesmo time, uma única feature alimentando vários modelos, especialmente quando esses modelos resolvem problemas correlatos, né? Ah, então, a ideia é que a partir do momento que eu tenho uma interface padrão, que eu coloco eu cadastro minha feature dentro dessa interface padrão, todo mundo pode consumir a mesma feature e eu consigo garantir que está todo mundo enxergando o mesmo valor computado da mesma forma, né? Então, no final das contas, acaba tendo uma fonte canônica de features e acaba evitando um problema clássico em engenharia de software, que é de código duplicado, mas que em data science eu costumo dizer que eu nunca vou ter duas pessoas implementando a mesma feature. Eu vou ter duas pessoas implementando a feature de maneiras ligeiramente diferentes. E aí, quando a gente compara essas duas features que deveriam ser iguais, elas nunca são iguais. E aí a gente cai naquele problema de qual que é a implementação correta, a minha ou a sua. Então, a partir do momento que a gente padroniza toda essa questão de consumo, a gente até evita esse tipo de problema. Então, dados esses três princípios aí, a gente chegou na arquitetura que está no próximo slide. E ela não tem muita diferença do que já foi apresentado, tá? Então, na verdade, não tem diferença nenhuma. Então, eu tenho ali do lado direito um microserviço que está produzindo dados por um tópico Kafka. Esse tópico Kafka, ele é lido por uma aplicação Flink, e aqui o produtor da feature ou das features, ele tem a liberdade de transformar o dado da maneira como ele quiser, né? E aí que cai um pouco naquele ponto que o Otávio trouxe, né? Se eu quiser algo que seja computado super rápido, eu posso fazer tudo no Flink, então eu faço toda a computação no Flink e só armazeno o resultado no Pinot para ser consumido. Agora, se eu quiser ter um pouco mais de flexibilidade no meu cálculo das features ou no meu pré-processamento, eu posso fazer uma limpeza dos dados ou agregações em mais alto nível no Flink, gravar esses dados meio que pré-processados no Pinot e ir lá no Pinot que eu vou fazer a agregação de fato, né? Então, isso aí tudo é o produtor da feature que tem controle, né? Porque normalmente ele que tem conhecimento sobre o processo de geração daquele dado, qual a melhor maneira de tratar o dado. Então, saindo ali da direita, eu tenho um microserviço, ele produziu o dado, esse dado foi limpo pelo Flink ou foi pré-processado pelo Flink, e ele é armazenado no Pinot. Já do lado esquerdo do diagrama, eu tenho alguém que está querendo consumir essa feature, né? E aqui pode ser um modelo de machine learning, pode ser uma política, pode ser um sistema controlador, pode ser usuário, qualquer coisa, né? O legal dessa nossa arquitetura é que o consumidor ele simplesmente fala para o Conflux que ele é um serviço fachada nosso que permite os sistemas acessarem outras fontes de feature, mas que não são importantes por hoje. Mas o consumidor fala, olha, eu quero recuperar
a feature A, B e C, versões 1, 2 e 3 para esse determinado cliente. Só. O Conflux ele passa esses detalhes para o On-Demand Features Handler, que aí é esse sistema que ele vai mapear. Ele vai falar, tá, legal, para computar a feature A e B, eu preciso rodar essa carry scan. Para computar a feature C, eu preciso rodar aquela outra carry scan. Dado que eu preciso rodar essas duas carries SQL, eu sei como conversar com o Pinot e eu sei como interpretar a resposta dele, né? E aí o On-Demand Feature Handler faz basicamente isso. Ele manda as carries SQL pro Pinot, o Pinot faz o processamento, devolve o resultado pro On-Demand Feature Handler e esse sistema ele consolida os dados como uma resposta HTTP padrão e devolve para o Conflux. Então, para o usuário, seria como se ele estivesse batendo em um endpoint qualquer, sendo que por baixo dos panos aconteceu agregação de feature, comunicação com vários outros sistemas, mas para ele é tudo bem, bem transparente. Então, a ideia é meio que essa. Mas seguindo em frente, trazer um exemplo um pouco mais prático, né, que eu falei da arquitetura. Mas a ideia é que os usuários eles possam usar esse sistema para cadastrar suas próprias features, né? Então, suponha que eu estou num time X lá e eu quero implementar essas 5 features aí, né? Então, como que eu faço isso? Bom, dado que eu já escrevi todo o meu pipeline lá, que pega o dado do microserviço, faz a limpeza e armazena no Pinot, eu só tenho que pensar na query SQL para processar os dados e chegar nas features que eu quero. Então, é um SQL bem simples, não tem nada de especial, que ele basicamente usa o dialeto SQL lá do Pinot. E uma vez esse SQL definido, eu preciso avisar o sistema. Falar, olha, agora com essa nova query existem 5 novas features disponíveis para os meus usuários, que é o que está no próximo slide. Então, uma vez que eu tenho a minha query SQL que define como transformar dados em features, eu edito o código-fonte lá do On-Demand Feature Handler, que acho que não é segredo para ninguém, no Nubank a gente usa muito Clojure, então não é exceção aqui, tá? Mas basicamente o produtor da feature adiciona lá dentro do On-Demand Feature Handler, olha, existem agora as features de 1 a 5, a chave delas é esse provided ID e as features existem nesse arquivo SQL. Então toda vez que algum usuário pedir para você qualquer uma dessas 5 features, você vai rodar a carry que está dentro desse arquivo. E termina aqui a responsabilidade do produtor da feature, né? Então ele só basicamente fez o pipeline de dados, falou como que a feature é calculada e avisou o On-Demand Feature Handler que essas features existem. Então, em termos de produção de dados, é isso que tem que ser feito. Agora, no próximo slide, a gente vai um pouco para a parte de consumo, né? E o consumo é muito simples, porque, de novo, é só uma request HTTP, né? Então, suponha que eu queira recuperar a feature A e B. Então, eu falo, olha, eu quero a versão 1 da feature A, a versão 7 da feature B para esse ID aqui, que é o meu MyID 1234. E quando o Conflux receber essa request, ele vai inicializar todo aquele processo que está naquele diagrama que a gente viu 2 slides atrás, né? Tem uma parte muito legal do nosso sistema, que é meio que um otimizador de carry. Porque o que acontece? Normalmente, quando a gente está querendo fazer uma predição em modelo machine learning, eu não quero recuperar uma ou duas features, né? Normalmente eu quero 20, 30, uma quantidade muito grande de features. E aqui o usuário ele é livre para passar quantas features ele quiser. Lembrando que cada feature, para ser computada, ela pode pertencer a uma expressão ou um arquivo SQL diferente, né? E aí, como que eu faço para orquestrar tudo isso? Aí no próximo slide tem um diagraminha que mostra um pouco como que essa engine de otimização de carries. E ela funciona da seguinte forma. Do lado esquerdo ali a gente tem o consumidor, que é o mesmo que a gente viu 2 slides atrás. E aí ele pede 4 features ali, F1, F2, F5 e F7. E essa request chega ali no On-Demand Feature Handler e ele fala, cara, eu preciso recuperar essas 4 features. Acontece que eu não sei computar uma feature individualmente, eu só computo feature sets inteiros. E eu sei que eu tenho feature sets A, B, C e D. Então, como eu sei em qual feature set cada feature vive, eu posso fazer esse mapeamento. Então, para computar as features 1, 2, 5, 7, eu preciso rodar a expressão SQL correspondente ao feature set A, B e C. Então, ele pega essas expressões SQL e manda para o Pinot. O Pinot faz as agregações, devolve o resultado, que vai ter mais informação do que necessário. E... Parou meu áudio? Estão me ouvindo? Voltou? Tá, legal. Bom, vou voltar um pouquinho a fita, então, que eu não sei onde parou.
Mas, bom, o Pinot ele recebe as expressões SQL, roda as agregações, devolve o resultado para o On-Demand Feature Handler, e ele faz meio que um cherry pick ali, né? Então, tipo, dado tudo que foi retornado, ele vai peneirar ali só o que foi necessário e devolver para o usuário só o que for necessário, né? Então, o usuário não precisa saber o que que é feature set, não precisa saber o que é SQL, não precisa saber nada. Isso fica escondido ali. Então, seguindo em frente, esse é meio que o ciclo completo, né, de produção e consumo de features. Aí no próximo slide, eu vou falar um pouquinho sobre agora um caso de uso aplicado, né? Porque, beleza, até aqui eu falei sobre um componente de arquitetura que pode ser aplicado em diferentes casos, né? Mas é tudo até aqui, de certa forma, meio que teórico, né? A parte legal é que a gente usou essa arquitetura em parceria com o time de empréstimos aqui no Nubank para identificar o que a gente chama de empréstimos oportunistas, né? E aí, o que que são esses empréstimos? A ideia é que eles acontecem quando tem um cliente que ele está interessado em contrair um empréstimo sem intenção de pagar ele de volta, né? Então a pessoa fala, eu vou baixar o aplicativo do Nubank, vou pegar 10 mil reais emprestado, sei lá, e nunca mais vou pagar dívida. E aí não faz muito sentido a gente querer emprestar dinheiro para esse tipo de cliente. Então, a ideia nossa conforme o usuário ele interage com o aplicativo, a gente consegue extrair muitos sinais sobre como a pessoa está, o que que a pessoa está fazendo ali dentro, para onde ela está indo, para onde ela não está indo. E o pessoal de empréstimos ali descobriu que essa informação acaba dando insights bem valiosos ali para identificar se aquele cliente vai contrair um empréstimo oportunista ou não. E meio que tudo isso se encaixa com a arquitetura que a gente viu, né? Então, de um lado eu tenho os eventos que são produzidos quando a pessoa interage com o aplicativo. Esses eventos que são produzidos pelo aplicativo, eles são trafegados pela Avalanche, passam pelo Flink para serem limpos e são armazenados de uma forma semi-bruta ali no banco de dados do Pinot, né? Aí na minha outra ponta, eu quero usar um modelo de machine learning para identificar se um determinado empréstimo ele vai ser oportunista ou não. Então, para isso, eu vou usar como features aquele modelo, dados extraídos da maneira como o cliente está interagindo com o aplicativo. Então, eu posso usar o On-Demand Feature Handler e falar, cara, me dá, não sei, informações sobre como que a pessoa interagiu com o aplicativo nesse instante, naquele instante, e em determinado outro instante. E aí, o On-Demand Feature Handler faz isso de uma forma totalmente transparente para o modelo só pega as features, roda a predição dele lá e acabou, né? Então, é muito nítido, né, que para o usuário final, ele só está preocupado em me dar as features, que eu vou rodar uma predição e com base nessa predição eu vou tomar uma decisão. E eu não tenho que me preocupar com infraestrutura, com qual SQL que está sendo usado para computar feature, se eu estou usando em produção o mesmo SQL que eu usei para treinar o modelo, né? Então, essa solução acaba resolvendo vários problemas que são muito comuns aí no ciclo de vida de desenvolvimento de um modelo de machine learning. E acho que a parte mais legal de tudo é que no final desse projeto a gente conseguiu observar uma melhora na PRLC do modelo em 13% sobre o baseline, que é um valor muito significativo. Então, meio que foi o primeiro caso de sucesso do nosso projeto aí. Ele ainda tem várias oportunidades de melhoria, como vocês viram, ainda requer que o produtor da feature escreva código dentro da aplicação, que é algo que a gente quer deixar mais amigável. Tem outros pontos que a gente ainda quer melhorar para polir mais a experiência do usuário, mas ainda assim a gente continua procurando ativamente outros casos de uso dentro da empresa, onde a gente possa fazer parceria com times que estão interessados em resolver um problema de negócio, ajudar eles a usar o Avalanche, sem eles terem que se preocupar com todos esses detalhes técnicos que vocês viram na apresentação de hoje. E espero que tenha feito sentido. E da minha parte, eu acho que é isso.